o que a Bíblia fala sobre coisas que às vezes não encontramos resposta. Temos dúvidas e até medo de tentar saber. Já aconteceu algo assim na tua vida que você teve dúvidas ou medo de procurar a resposta? Quero te dizer que Deus tem resposta para tudo em nossas vidas. Amém. E nesse momento eu quero estar contando um pequeno testemunho muito forte. Peço que ouça com atenção a palavra do Senhor. Certo dia estava eu pesquisando algumas coisas, e de repente eu descobri algo, e aquele algo mexerá muito com o meu coração, me entristeceu. Meu coração ficou cheio de revolta, e eu não sabia o que fazer. O meu coração gritava pedindo o socorro de Deus. Os pensamentos foram ficando confusos. E de repente eu pensei, vou fazer uma campanha, vou clamar a Deus pela madrugada. Ele vai me responder, e naquele momento eu comecei a orar a Deus pedindo a justiça de Deus porque eu não aguentava mais aquela situação. E durante dias fui fazendo esse clamor na madrugada, e chorava muito. Ali naquele chão e as lágrimas rolavam no meu rosto, eu pedia que Deus viesse socorrer todos os inocentes, todas as crianças, que Deus viesse estender sua mão com justiça, sobre aqueles que mereciam, e sobre os que eram inocentes que Deus viesse socorrer. Em certa madrugada, eu fazendo aquele clamor, quando deu 3 horas da madrugada, eu me levantei. Fui para o meu quarto, e quando eu coloquei a mão sobre a cama, naquele momento, aconteceu algo sobrenatural. Eu não sabia, mas aquele era o dia que iria mudar a minha forma de ver as coisas. De repente, o meu espírito ficou em pé, e o meu corpo caiu sobre a cama. Eu fiquei apavorada vendo aquela cena, meu corpo caído, mas eu estava em pé. O que estava acontecendo? De repente eu pude prestar atenção, e na mesma hora eu pensei, estou morta, e no mesmo momento eu tentei me jogar por cima do corpo para ver se voltava, mas os meus pés não saíam do lugar. E eu pude sentir uma forte força me puxando para baixo. Sim, naquele momento eu fui sugada pela terra, e eu comecei a gritar desesperada querendo voltar, mas eu não conseguia. E eu sentia como se meu corpo tivesse sendo perfurado, com muitas agulhas, dos pés à cabeça. E gelando e adormecendo tudo. E de repente aquela dor e desespero, e eu comecei a descer nas profundezas da terra. E fui descendo em abismos onde via rochas. Eu via muita terra, e o meu espírito descendo e descendo. E de repente eu caía no fundo de uma grande caverna. E no fundo daquela caverna, abri os olhos e coloquei as mãos no chão. E olhei para os lados, e pude contemplar 2 lagos de fogo com sangue. E de repente eu comecei a ouvir muitos gritos. Gritos de pavor, de desespero. E eu olhei para cima, e não consegui avistar nenhuma saída. Então eu gritei: Deus, eu pedi justiça, mas eu morri e vim pro inferno. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava em um lugar horrível onde não via saída, porque a Bíblia fala que no inferno, o bicho não morre. Há dor e muito sofrimento e não há saída, aqueles que desceram não voltam. De repente eu chorando desesperadamente, comecei a sentir uma podridão muito forte naquele lugar, que chegava até a arder nas minhas narinas, aquele fedor de podre de carniça, aqueles gritos de desespero e de dor, e aquele lago de fogo e sangue. E borbulhava, e subia e descia, e eu estava desesperada. E de repente pude contemplar em minha frente 2 anjos descendo. E suas vestes cobriam, do pescoço às mãos até os pés, vestes compridas que brilhavam, e eles olharam para mim e falaram dessa forma: Ruth, aquieta-te, mulher. Trouxemos-te aqui no inferno, para que tudo, quanto tu vejas, toque a trombeta, quando voltar, e anuncia, que a igreja está a um passo da escada do arrebatamento. Nós somos anjos do juízo. E naquele momento eu olhei para o lado, e pude contemplar um terceiro anjo, com as roupas da mesma forma. E estava ele com um livro aberto na mão, e naquele momento ele começava a falar. E eu comecei a ficar desesperada de novo, e chorar e pedir para sair daquele lugar. Porque o calor era tanto, que dava a impressão de que estava derretendo a minha pele. Mas havia uma cobertura sobre mim, que não deixava que aquilo acontecesse. E naquele momento, eu comecei a chorar,
e pedi que me tirassem daquele lugar, porque eu não queria ficar mais ali. E o anjo olhou para mim, e falou dessa forma: Venha. Eles me levaram para outro lugar. Era outra caverna, onde lá dentro pude contemplar outro lago de fogo, com muitos vermes e sangue, e borbulhava, subindo e descendo. Só que diferente do primeiro que eu havia contemplado, aquele estava cheio de pessoas dentro. E aquelas pessoas gritavam e choravam e berravam, desesperadamente. Eles pediam socorro, ajuda. Outros xingavam, se maldiziam. Outros jogavam pragas, e xingavam revoltados. E naquele momento eu chorava, e não consegui ficar mais em pé. Caí de joelhos no chão. E senti uma grande angústia, no meu coração. Se eu estivesse no meu corpo físico, naquele momento ele teria morrido. Porque o que eu senti naquele momento, não era normal. Abra a palavra do Senhor neste momento em Apocalipse capítulo 20 e versículo 13. Eu quero te dizer que naquele momento eu falei: Anjo, me tira daqui. E ele disse: Contemple. Observe. E eu falei: Quem é aquela mulher? Porque eu vi uma mulher muito bonita, com vestes reais. E eu falei novamente: Quem é aquela mulher? Aquela ali é Jezabel. E eu disse: Quem são aqueles homens tão parecidos? Aqueles homens são os profetas de Baal. E eu falei: Quem são todas essas pessoas que estão mergulhando no fogo? São todos aqueles que não amaram a Deus acima de todas as coisas. São todos aqueles que negaram o Criador, o rejeitaram. São todos aqueles que não obedeceram, os que já desceram há muito tempo. Eles estão aqui. Em Apocalipse capítulo 20 versículos 11 a 15. Está escrito: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Medite bem nesses versículos. E naquele momento eu falava: Tire-me daqui, anjo. E o anjo me levou para o começo de tudo, onde eu pude ver novamente aqueles dois lagos, aonde não havia ninguém dentro deles. E de repente um homem veio correndo ao meu encontro dizendo: Ruth, me ajuda. E novamente entrei em desespero, porque era a segunda vez que eu estava ouvindo o meu nome dentro daquele lugar horrível. Olhei para aquele homem e disse: Como que eu posso te ajudar? Você está perto da minha família. Fala para minha família que Jesus existe. Fala para minha família que existe um livro, que o nome é o livro da vida. E aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador terão seu nome escrito no livro da vida. Fala para eles aceitarem a Jesus como Salvador. Para eles não virem para esse lugar horrível onde eu estou. Fala para eles que é verdade que Jesus existe. E para morar no céu, tem que ter o nome escrito no livro da vida. E naquele momento eu comecei a chorar de novo. E eu falei: Irei falar. Pode deixar que eu vou falar. E de repente os anjos me chamaram, e falaram: Olhe. E estenderam as mãos. E eu pude contemplar uma grande escada, e no final dela, eu pude ver o céu. E os anjos que voavam de um lado para o outro. Ó glória, é agora que eu vou subir nessa escada e sair daqui. Pensava eu. E os anjos falaram: Veja, essa é a escada do arrebatamento. No momento, eu fiquei espantada com aquilo. E eles falaram: Toque a trombeta, fale, proclame. Diga tudo quanto você viu nesse lugar. E eu falei: Não. Como que eu vou falar tudo isso? Se eu falar para as pessoas que eu vi tudo isso, vão dizer que é loucura. Como que eu vou falar sobre isso? Anjo,
E eles olharam para mim, e disseram: Ruth, abre a boca, e tocai a trombeta, e diga que a igreja está a um passo da escada do arrebatamento. Se te calares, irás perecer. Naquele momento eu fiquei apavorada. Mas naquele momento eu escolhi obedecer a palavra de Deus. E eu olhei para eles e falei: só me respondam uma coisa, por favor. Eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas vão para o inferno? Pois eu acho que ninguém merece ir para esse lugar horrível. E os anjos me responderam: as pessoas vão para o inferno porque querem ir para o inferno, pois Deus deixou o livre-arbítrio. O homem escolhe para onde quer ir. E a humanidade está escolhendo ir para o inferno. Mas eu quero que você me diga o motivo. O porquê. As pessoas vão para o inferno porque eles estão guardando mágoa no coração. Estão guardando raiva, ressentimento, rancor, ódio. Estão negando o amor. Não estão aceitando a Cristo como seu Salvador. Negaram o Criador. Estão negando de dar o amor ao próximo. Todos os que não têm um nome no livro da vida, vêm para o inferno. Ele disse desta forma. E naquele momento eu comecei a chorar. E da mesma forma que o meu espírito desceu, ele começou a subir. E foi subindo pelas rochas, até que eu voltei para o meu quarto, e olhei para o meu corpo chorando. E caí de joelhos sobre o meu corpo. E como quem leva um susto e se levanta de uma vez. Assim aconteceu. Foi dessa forma. E quando eu olhei no relógio, já eram 9 horas da manhã. Eu estava desde as 3h30 da manhã tendo aquela experiência. Meu espírito voltou para o corpo. Porque eu chorei. Porque eu guardava uma mágoa no meu coração. E eu sabia que se continuasse com aquela mágoa eu iria perder a minha salvação. Naquele momento eu orei a Deus, e me reconciliei com Deus. Jesus te ama. Amém.